Um milionário chegou a casa de forma inesperada apenas para se deparar com uma cena desoladora. A sua pequena filha estava aninhada no chão ao lado de um copo de leite derramado, sussurrando uma confissão arrepiante: a minha madrasta pôs algo na minha bebida. Mas isso é apenas o começo desta narrativa que lhe vai pôr os cabelos em pé. Acomode-se, relaxe e deixe que esta cativante história se desenrole. Olá, espero sinceramente que atue como o catalisador perfeito, embalando num sono profundo esta noite. E agora, comecemos. O sol acabava de se pôr, e o tenue brilho âmbar que emanava das janelas do segundo andar da Quinta Alcântara, no Alentejo, parecia estranhamente apagado. A quinta, usualmente repleta dos sons brincalhões de uma menina, estava invulgarmente silenciosa esta noite. O portão de ferro forjado abriu-se para dentro, e o elegante sedã escuro parou com um ruído suave sobre a gravilha. Paulo Alcântara saiu, o seu casaco de executivo ainda com o pó da estrada. Regressava de um compromisso de negócios de 3 dias, a sua mente ainda a zumbir com fusões e contratos. A única coisa que ansiava era o som familiar da sua filha a correr para o receber, como sempre fazia. Beatriz, chamou, o som ecoou no frio átrio de entrada. Nenhuma resposta. Carla. O silêncio persistiu. Deixou a sua pasta sobre o chão de mármore polido, os seus olhos percorrendo a sala de estar. Tudo estava imaculado, arrumado, mas algo parecia fundamentalmente desequilibrado. Um quadro na parede estava ligeiramente torto. Um copo de leite pousava sobre uma mesa lateral, mal tocado. Dirigiu-se para a escadaria, a preocupação a crescer a cada passo. Nesse preciso momento, um som ténue desceu, algo delicado a impactar o piso de cima. Paulo subiu as escadas a correr, o seu coração a bater a um ritmo furioso. A porta do quarto de Beatriz estava entreaberta. A luz intermitente do candeeiro do corredor revelou uma mancha úmida que se espalhava na carpete. Fragmentos de um copo estavam espalhados pelo chão, e no centro, Beatriz jazia imóvel. Beatriz. Paulo deixou-se cair de joelhos, atraindo-a suavemente para o seu abraço. O seu rosto estava pálido como cinza, os seus lábios descurados e a sua respiração irregular. A sua pequena mão ainda segurava frouxamente os pedaços partidos do vidro. Ele abanou-a gentilmente, tentando despertá-la do seu estado inconsciente. Querida, o papá está aqui. Abre os olhos. As pálpebras de Beatriz abriram-se brevemente, uma voz fraca escapou dos seus lábios, fragmentada mas suficiente para enviar um arrepio direto ao seu âmago. A mamã pôs algo no leite. Paulo ficou gelado. A frágil acusação, mal um suspiro, pareceu como um espigão cravado profundamente no seu peito. Virou-se, olhando pelo corredor. A porta do quarto de Carla estava ligeiramente aberta no extremo oposto. Pegou em Beatriz ao colo e correu de volta para o primeiro piso. As suas mãos tremiam, quase deixando cair o telemóvel enquanto marcava o número de emergência. Preciso de uma ambulância, imediatamente. A minha filha ingeriu algo prejudicial. Quinta Lago Azul, no Alentejo. Despachem-se, por favor. Deixou cair o telemóvel sobre a mesa, simultaneamente consolando a sua filha e tentando controlar a sua própria respiração agitada. Beatriz estremeceu debilmente, os seus olhos movendo-se rapidamente sob as pálpebras. Paulo tirou o casaco, colocou sobre ela e deu-lhe umas palmadinhas suaves na bochecha. Ouviram-se passos no corredor. Carla apareceu, vestindo um robe branco, o seu cabelo apanhado impecavelmente, um pano de limpeza na mão. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente ao ver o marido e a menina no chão. O que se passou? Por que está ela aí deitada? Ela disse o leite. Paulo levantou o olhar, a sua voz pesada de tensão. O que lhe deste a beber? Carla piscou os olhos repetidamente. Leite, como sempre. O sem lactose, direto do frigorífico. O que estás a insinuar? O inconfundível uivar da sirene da ambulância tornou-se mais forte à distância. Paulo não respondeu. Carregou Beatriz em direção à porta principal. Paramédicos irromperam, trazendo uma maca. Um administrou uma máscara de oxigênio, outro verificou a sua pressão arterial. Paulo manteve-se perto, embalando a cabeça da sua filha. Carla ficou para trás, as suas mãos a tremer, os seus olhos a brilhar. Eu não sei de nada, murmurou. Apenas preparei o leite como de costume. Ninguém respondeu. Levantaram Beatriz para a maca, e Paulo seguiu-a sem olhar para trás. Mas, precisamente antes de as portas da ambulância se fecharem, ele viu Carla parada no átrio, as suas mãos apertando com força um copo de vidro estilhaçado, as luzes de emergência a refletirem-se no seu rosto, dividindo em dois, uma metade iluminada, outra obscurecida. O veículo afastou-se a toda a velocidade do portão, a sua sirene a cortar o ar noturno.
Paulo sentou-se perto da sua filha, os seus olhos fixos no monitor de ritmo cardíaco. O corpo de Beatriz continuava frio, a sua respiração fraca. Um paramédico aconselhou: precisamos de a manter alerta. Fale com ela, tente que mantenha os olhos abertos. Paulo inclinou-se e sussurrou: Beatriz, aguenta, querida. O papá está mesmo aqui. Os seus olhos abriram-se brevemente, os seus lábios a tremer. Mamã, ela lutou para falar, mas engasgou-se, a sua pequena mão agarrando a dele. A mamã pôs algo. A voz era tão fina como um sopro de ar, mas foi suficiente para fazer Paulo suar frio. Virou-se para o paramédico. Ela sugere que a sua madrasta pôs algo prejudicial na sua bebida. O paramédico lançou-lhe um olhar breve e não comprometido, mas não disse nada. Simplesmente aumentaram a velocidade do soro intravenoso. A ambulância avançou a toda a pressa, deixando para trás a estrada deserta. Entretanto, de volta à Quinta Lago Azul, Carla permanecia imóvel junto ao caixilho da janela. À medida que a sirene se desvanecia, a casa mergulhou no silêncio. Com cuidado, desfez-se do vidro partido no lava-loiça, as suas mãos a tremer subtilmente. Do bolso do seu robe, tirou um pequeno frasco, a sua tampa ligeiramente aberta. O seu olhar pousou na etiqueta, sedativo leve. Um momento de hesitação e, depois, escondeu rapidamente o frasco numa gaveta da cozinha, fechando-a com um estrondo. Uma batida na porta sobressaltou-a. Entrou a governanta, Dona Maria. Senhora, o que se passou? Ouvi gritos lá em cima. Beatriz, Carla virou-se, a sua voz baixa. Beatriz desmaiou. O Paulo levou-a ao hospital. Dona Maria franziu o sobrolho. Desmaiou? Ela parecia perfeitamente bem. Estava a brincar no jardim esta tarde. Talvez tenha comido algo estranho, replicou rapidamente Carla, servindo-se de um copo de água. As suas mãos estavam ligeiramente instáveis, mas manteve uma aparência de compostura. Não quero que se espalhe nenhum boato. Ele tende a exagerar. A governanta assentiu e retirou-se. Ao fechar-se a porta, Carla pousou o copo de água, respirando com dificuldade. Uma gota de líquido rolou do seu queixo para a bancada, espalhando-se como uma mancha de tinta. No hospital de Santa Clara, a sala de urgências estava brilhantemente iluminada. Paulo encontrava-se junto à cama da sua filha. Os médicos moviam-se à volta de Beatriz, trabalhando sem parar. Um deles perguntou: ela tem algum historial de alergias? Nenhum, respondeu Paulo. Ela tem sido forte até agora. Acabei de regressar de uma viagem de negócios e encontrei-a assim. Um jovem médico levantou a vista. Se existe a possibilidade de ela ter consumido um sedativo leve ou ter reagido gravemente a um ingrediente do líquido, faremos testes exaustivos. Paulo assentiu, agarrou a borda da cama com força, os seus olhos nunca abandonando a sua filha. Pouco depois, uma enfermeira entrou, entregando-lhe um formulário de consentimento. Precisamos da sua aprovação para proceder com o rastreio toxicológico. Ele assinou imediatamente, a sua caligrafia trêmula mas resoluta. Ao fechar-se a porta, o seu telemóvel vibrou. Era Carla. Olhou para o ecrã, hesitou por uns segundos e depois atendeu. Como está ela? A sua voz soava tensa. Os médicos estão a examiná-la. Estás em casa? Sim, estou tão preocupada. Precisas que vá para aí? Não, ele fez uma pausa, a sua voz aprofundando-se. Carla, diz-me apenas a verdade. O que lhe deste a beber? Estás a sugerir que eu fiz alguma coisa? A Beatriz disse que a mamã dela pôs algo na bebida. O silêncio estendeu-se do outro lado. Depois, Carla soltou uma risada suave, como se ouvisse algo absurdo. Beatriz. Acreditas no que ela disse nesse estado? Ela estava incapacitada, Paulo. Ele apertou o seu punho no telemóvel. Eu só quero os factos. Preciso de saber o que ela ingeriu. Devias tirar um momento para respirar, disse ela, a sua voz a suavizar-se. Estás estressado. Ela vai ficar bem. Paulo desligou e deixou-se cair numa cadeira. O seu olhar pousou na mão de Beatriz, os seus pequenos dedos pegajosos com um resíduo branco. Com suavidade, limpou-lhe uma forte pontada de angústia no seu peito. No corredor, as enfermeiras passavam apressadamente, o bater rítmico dos seus sapatos no chão a misturar-se com o bip constante do monitor cardíaco. Naquela noite, enquanto o hospital se silenciava, Paulo sentou-se sozinho junto à janela, olhando para a área de estacionamento. Caía uma chuva ligeira, as luzes da rua a refletirem padrões brilhantes no vidro.
Recordou as palavras da sua filha, a memória a repetir-se incessantemente na sua mente. A mamã pôs algo no leite. Do outro lado da cidade, Carla abriu o frigorífico e tirou o pacote de leite parcialmente consumido. Olhou para ele fixamente durante um longo tempo, depois esvaziou lentamente o conteúdo pelo ralo. O som em cascata do líquido pareceu oco e prolongado enquanto a água o arrastava. Levantou a vista, apanhando o seu reflexo na janela da cozinha. Os seus olhos já não brilhavam, mas estavam frios e nublados. A sua mão pousou na gaveta. Pausou por uns segundos e, depois, rapidamente recuperou o frasco que tinha escondido antes e deslizou-o para a sua mala. Na manhã seguinte, Paulo continuava no hospital. O médico aproximou-se dele, segurando os resultados dos testes. Detetamos vestígios de um sedativo leve. A dose não foi fatal, mas foi suficiente para causar uma reação forte no sistema de uma criança. Paulo permaneceu em silêncio por um longo momento, depois pronunciou apenas uma frase: "Por favor, doutor, guarde-me as amostras do teste, por favor." Depois de o médico se ir embora, Paulo virou-se para olhar para a sua filha. Beatriz ainda dormia placidamente. A sua pequena mão moveu-se ligeiramente e depois agarrou o seu dedo. À distância, o sol estava a nascer, a luz a entrar em torrentes pelo vidro da janela. Paulo olhou para fora, o seu rosto rígido, despojado da compostura de um empresário de sucesso. Por dentro, algo tinha começado a mudar, um sentimento que já não era mera suspeita, mas certeza absoluta. E do outro lado da cidade, na quinta da colina, Carla pegou no seu telemóvel, marcando um número. A sua voz era baixa, mas clara. "Ele está a suspeitar. Precisamos de planear o nosso próximo passo." Do outro lado, a voz de um homem respondeu brevemente: "Deixa isso comigo." Ela desligou, pressionando os lábios em silêncio. No Hospital de São João, o aroma antisséptico misturava-se com o ritmo constante dos passos das enfermeiras, criando uma cadência fria e estéril. Fora da sala de recuperação, Paulo estava sentado, muito direito, com as mãos entrelaçadas à frente. Através da janela, Beatriz ainda jazia placidamente, as tenues marcas de agulha no seu pequeno braço a causarem angústia. O médico aproximou-se, a sua voz lenta e deliberada. "Ela teve uma reação forte à proteína da bebida. Estabilizamos a situação, mas precisamos de observar por mais uns dias." Paulo assentiu, agradeceu-lhe e voltou para o seu assento. Antes que pudesse acomodar-se completamente, ouviu passos familiares. Carla apareceu com uma mala de pertences, o seu rosto pálido sob a maquilhagem aplicada à pressa. "Trouxe-lhe alguma roupa?" "O que disse o médico?" "Ela está melhor, mas o médico mencionou que o líquido tinha o dobro da quantidade normal de proteína", falou ele sem a olhar. Carla fez uma ligeira pausa. "Devo ter pegado no pacote de adulto por engano, mas são tão parecidos." Parou ao meio da frase, forçando um sorriso tenso. "Erro meu. Terei mais cuidado da próxima vez." Paulo permaneceu em silêncio, apenas a olhar através da divisória de vidro onde a sua filha dormia, o seu pequeno rosto enfiado debaixo do cobertor branco. As portas do elevador abriram-se. Dona Maria, a governanta de meia-idade, saiu, trazendo um cesto de fruta. "Senhor Alcântara, vim visitar a menina." "É um anjinho tão pobre", disse ela. "Poderia ficar e ajudar a cuidar dela por uns dias." Paulo assentiu. "Obrigado, Beatriz sempre gostou de si." Dona Maria olhou pela janela, suspirando. "Sei que ela sempre teve dificuldade em beber esse líquido. Muitas vezes, punha-se a chorar quando a obrigavam." "Talvez", interrompeu a Carla. "Não há necessidade de especular. Eu preparei-o. Ninguém obrigou ninguém." Nesse instante, os olhos das duas mulheres encontraram-se, um olhar breve mas suficiente para fazer o ar adensar-se com tensão tácita. Naquela tarde, o médico regressou com uma pasta na mão. Os resultados dos testes mostram que o líquido em si estava limpo, sem evidência de químicos ou bactérias. No entanto, o nível de proteína era invulgarmente alto. Carla ofereceu um sorriso ténue. "Suponho que não li bem as instruções." O médico assentiu ligeiramente e foi-se embora. Paulo olhou-a fixamente por um longo tempo. "Um pacote normal com o dobro da proteína. Isso é difícil de aceitar." Carla evitou o seu olhar. "Estás a questionar-me?" "Só quero garantir que isto não volta a acontecer." Ela inalou profundamente, tentando manter a compostura. "Mudarei para uma marca diferente." "Isso é satisfatório." Ele não ofereceu resposta. O silêncio estendeu-se até que uma enfermeira entrou para verificar a bomba de infusão. Carla apertou os lábios, colocou a mala de roupa sobre a mesa e afastou-se.
Naquela noite, o hospital atenuou as suas luzes. Paulo ficou na sala de recuperação. Sentou-se junto à cama, acariciando suavemente o cabelo da sua filha. Beatriz dormia profundamente, as suas pestanas a esvoaçar a cada respiração. O seu telemóvel vibrou. Era Carlos Moreno, o seu consultor financeiro. Paulo, acabei de receber um e-mail estranho. Alguém contactou a firma, afirmando ser um familiar e pedindo para se encontrar consigo. Um familiar. Paulo levantou a vista, franzindo o sobrolho. Que nome? Rui. Mencionou que costumava viver numa aldeia no Alentejo. Afirma que é teu irmão. Paulo congelou, uma sensação fria percorreu a sua espinha. Rui faleceu há 8 anos num acidente. Pode ser uma coincidência de nomes, disse Carlos rapidamente. Mas este indivíduo conhece detalhes precisos sobre o evento, incluindo a tua data de nascimento. Paulo apertou o telemóvel com força e disse: envia-me a informação. Vou investigar. Desligou, permanecendo num silêncio atordoado. A imagem de um veículo envolto em fumo na estrada passou pela sua mente, luzes de emergência a piscar sob a chuva, o grito fraco de uma criança antes de tudo escurecer. Um som suave fê-lo virar-se. Beatriz queixou-se em voz baixa, a sua testa a brilhar com a sua dor. Ele inclinou-se, pegando na sua mão. Querida, o papá está aqui. Está tudo bem. Paulo, os seus lábios tremeram, a sua voz nebulosa. Papá, não deixes a mamã preparar a bebida de novo. Paulo parou de respirar. Ouviu claramente o seu sussurro tenso, a sua pequena mão a agarrar o seu dedo, depois relaxou mais uma vez. Na quinta Lago Azul, Carla abriu a porta e entrou. A cozinha estava brilhantemente iluminada. Arregaçou as mangas, abriu a torneira e começou a lavar os copos. Cada um foi limpo 2 vezes, seco e arrumado impecavelmente. Depois, abriu o armário, tirou cada pacote do líquido um por um, mesmo os que não tinham sido abertos. Todos foram descartados no caixote do lixo. Ficou quieta por um momento, inspecionando a cozinha como se estivesse a verificar uma cena. Depois, abriu uma gaveta, recuperando o frasco que tinha escondido no dia anterior. Agarrou com força, depois pelo no bolso do seu casaco. O telemóvel no seu bolso vibrou. Carla atendeu, a sua voz baixa. Se voltares, tudo se desmoronará. Não vou deixar que interfiras de novo. Do outro lado, a voz grave de um homem respondeu suavemente: deverias ser cautelosa. Não sou de desistir facilmente. Ela desligou, pressionando os lábios em silêncio. Os seus olhos fixaram-se no frigorífico. Na porta, o desenho tosco de Beatriz ainda estava colado, uma casa, um homem, uma mulher e uma menina, sorrindo alegremente. Estendeu a mão, descolou o papel e amarrotou-o na sua palma. Mais tarde naquela noite, Paulo ainda estava acordado. Saiu para o corredor do hospital e ligou a Carlos. Quero conhecer esta personagem, Rui. Se for verdade, preciso de saber por que se está a comunicar. Carlos hesitou. Tens a certeza? Se for realmente família, podes não gostar do que vais ouvir. Já perdi a minha família uma vez, declarou Paulo lentamente. Nada poderia ser pior do que isso. Desligou e regressou ao quarto. Beatriz ainda estava profundamente adormecida, mas ao sentar-se, ela moveu-se ligeiramente, a sua testa franzida. Ele podia ouvir a sua respiração acelerada. A janela chocalhou suavemente, o vento noturno a infiltrar-se pela fresta. Naquele momento, Paulo olhou para a sua filha e soube que as coisas estavam apenas a começar. As fissuras aparentemente menores estavam a espalhar-se pelos alicerces da sua família, e ele não sabia o quanto se desmoronaria. 3 dias depois de sair do hospital, Beatriz foi levada para casa por Paulo. Ainda estava pálida, mas conseguia mover-se pelo jardim das traseiras, abraçando o seu gato branco e oferecendo sorrisos fracos. Paulo tentou agir normalmente, discutindo o seu trabalho e perguntando-lhe o que queria comer. Evitou cuidadosamente que ela visse os seus olhos a desviarem-se constantemente para a cozinha, onde Carla estava a falar ao telemóvel, a sua voz baixa, girando nervosamente um copo de água entocado. Nessa tarde, a campainha tocou. Carla foi abrir, com a intenção de enviar Dona Maria, mas congelou ao ver o homem parado no alpendre. Era alto, de ombros largos, com um rosto que tinha uma familiaridade dolorosa. Ele apresentou-se: venho para uma entrevista para o cargo de administrador da casa. O meu nome é Rui. A sua voz fez Carla parar completamente. Tudo à sua volta pareceu cessar de se mover momentaneamente. Rui, o nome que ela tinha enterrado durante 8 anos, o homem que ela pensava ter perecido no acidente.
E ela era quem o tinha cuidado durante o seu longo período de perda de memória no Hospital Internacional. Ela tinha sido a enfermeira do turno da noite. Ele não a reconheceu. Aos olhos de Rui, ela era simplesmente uma dona de casa elegante e ligeiramente nervosa. Carla engoliu em seco, forçando um sorriso tenso. Por favor, entre. Na sala de estar, Paulo desceu as escadas e apertou a mão de Rui. Olá, o senhor. Moreno recomendou-o. Ouvi dizer que tem experiência em administração doméstica. Sim, costumava trabalhar num centro de reabilitação no Oeste. Agora procura um emprego estável. Rui falou modestamente. Olhou à sua volta, os seus olhos detendo-se no retrato de família pendurado sobre a lareira. A foto mostrava Paulo, Carla e uma menina pequena de cabelo castanho. O nome Alcântara agitou-se subtilmente na sua cabeça, familiar mas inexplicável. Paulo pareceu satisfeito. Parece ser um indivíduo cauteloso. A minha família requer exatamente esse tipo de pessoa. Carla interveio. Permita-me mostrar-lhe a casa. Levantou-se mais rápido do que o habitual, abrindo o caminho. Rui seguiu-a, observando enquanto memórias fragmentadas piscavam, o cheiro antissético, luzes brancas, a mão de alguém a aconchegá-lo durante um torpor, e uma voz feminina suave a dizer: vais esquecer tudo. Ela virou-se, os seus olhos conectando-se brevemente. Rui ofereceu um sorriso educado e profissional, mas Carla sentiu claramente um vislumbre de incerteza no seu olhar, como um raio de luz prestes a expor o canto oculto que ela tinha dissimulado. Naquela noite, Paulo organizou uma pequena refeição para dar as boas-vindas ao novo administrador. Beatriz sentou-se ao lado do seu pai, lápis na mão, rabiscando na borda da toalha de mesa. Carla sentou-se em frente, evitando constantemente os olhos de Rui. Rui falou apenas quando necessário, assentindo ocasionalmente a Paulo. Quando Paulo mencionou a reação severa de Beatriz ao líquido, Rui fez uma ligeira pausa. Encontrei um caso semelhante na residência assistida. Um paciente experimentou espasmos devido à mistura acidental de um sedativo leve na sua bebida. Carla deixou cair o seu garfo com força sobre o prato, o metal a tilintar bruscamente. Isso deve ser uma coincidência. Hoje estamos a falar de uma menina, não de um paciente. Paulo olhou para ela, franzindo o sobrolho. Ele tem razão. Ainda quero chegar ao fundo disto. O ambiente tornou-se pesado. Beatriz levantou a vista, empurrando silenciosamente o seu desenho para o seu pai. Representava um copo de leite com um grande X vermelho a riscá-lo. Paulo apertou a mão da sua filha, a sua inquietação a aprofundar-se. Mas quando a refeição terminou, Dona Maria estava a arrumar a mesa e notou que Carla vertia o leite restante de Beatriz pelo lava-loiça. A governanta disse em voz baixa: Senhora, esse leite ainda está bom. Carla interrompeu-a: Não gosto de nada que tenha sido parcialmente consumido. Deite-o fora. Depois, recuperou um pequeno cadeado e prendeu-o à maçaneta do frigorífico. Dona Maria ficou quieta, com um indício de surpresa no seu rosto. Nunca tinha visto a senhora da casa fechar o frigorífico à chave antes. Rui caminhou pelo corredor, as luzes noturnas a refletirem as fotos de família na parede. Parou diante de uma fotografia antiga, Paulo em fato, segurando um bebê recém-nascido. Ao seu lado, uma mulher de cabelo longo e preto sorria radiantemente. Debaixo da moldura, estava escrito: A família Alcântara, primeiro ano. Então, o seu dedo tocou suavemente o vidro. Uma emoção vaga inchou, calor misturado com um vazio inexplicável. Paulo aproximou-se, detendo-se ao seu lado. Obrigado por aceitar o trabalho tão rapidamente. Na verdade, uma vez tive um irmão mais novo chamado Rui, mas perdeu-se num acidente. Rui sobressaltou-se, o seu coração a bater com força. Tentou manter a voz firme. Isso é realmente lamentável. Entendo a sensação de perder um ente querido. Paulo ofereceu um sorriso triste. Mas Rui, às vezes penso, se ele ainda estivesse vivo, poderia ser algo como tu. Rui assentiu ligeiramente, mas imagens fragmentadas começaram a aparecer na sua mente: uma placa de hospital, uma cama branca, uma mulher com um crachá que dizia Carla H, e um pequeno frasco que ela costumava esconder atrás do tabuleiro de utensílios. Deu um passo atrás, reprimindo a sua agitação interna. Ao cair da noite, a quinta lago azul envolveu-se numa luz amarela pálida. Carla estava na varanda, copo de vinho na mão, observando Rui embaixo enquanto conversava com Dona Maria no jardim. O seu perfil à luz da lua fez o seu coração contrair-se. Há 8 anos, ela pensou que ele tinha desaparecido para sempre. Ela tinha escolhido Paulo, a opção segura, rica e fácil de manejar. Mas agora, Rui estava de volta, trazendo consigo o risco de expor tudo o que ela tinha ocultado. Um plano formou-se brevemente na sua mente.
Mas se Rui se lembrasse, ela não o deixaria falar. Tarde naquela noite, Beatriz acordou com sede. Deslizou escadas abaixo, passando pela cozinha. Uma luz tênue filtrava-se por debaixo da porta. Ouviu a sua madrasta a sussurrar ao telemóvel: "Estás a suspeitar? Não o deixes falar com o Roberto. Se a velha história vier à tona, ambos perdemos tudo." Beatriz recuou, o seu coração a martelar. Mas ao virar-se, a boneca na sua mão caiu ao chão, fazendo um som seco e agudo. A porta da cozinha abriu-se derrompante. Carla saiu, o seu rosto rígido de tensão. Viu Beatriz, um sorriso a aparecer rapidamente e depois a desvanecer-se. "Ainda não estás a dormir?" Beatriz engoliu em seco, incapaz de falar. Carla aproximou-se, pondo uma mão no ombro da menina. "O que ouviste?" A menina baixou a cabeça, a sua voz a tremer. "Nada, só tinha sede." A mão de Carla apertou-se no ombro da menina. "Se disseres a alguém, farei o teu pai acreditar que estás a inventar coisas. Entendes?" Beatriz assentiu debilmente, com lágrimas nos olhos. Carla soltou-a, ajustou a sua camisa de noite e ofereceu um sorriso fraco. "Boa menina. Agora volta a dormir." Enquanto Beatriz se afastava, a luz da cozinha piscou e apagou-se. A sala caiu num silêncio absoluto. Carla permaneceu de pé, a sua mão a descansar sobre a gaveta onde o frasco estava escondido. Mas na escuridão, o seu olhar endureceu, contendo apenas um pensamento: se Rui se lembrasse, teria de desaparecer de novo. A manhã transcorreu numa tensão tranquila. A luz do sol entrava em torrentes pelas cortinas, iluminando a longa mesa da sala de jantar. Beatriz sentou-se quieta numa extremidade, mordiscando uma torrada simples, os seus olhos evitando a mulher à sua frente. Carla fingiu não notar, servindo-se de leite na sua própria chávena. O aroma rico e doce fez a menina retirar subtilmente a sua cadeira, o seu rosto pálido. Paulo saiu de casa cedo. Disse a Beatriz que só se ausentaria por algumas horas, mas tinha a intenção de passar o dia inteiro a resolver os seus assuntos de negócios, preparando-se para tirar tempo livre em casa com a sua filha. Antes de sair, instruiu Dona Maria, a governanta: "Não deixes a Beatriz sozinha hoje." Na firma, Sofia, a assistente de confiança de Paulo, abriu o seu e-mail matutino. No meio da lista de relatórios, apareceu uma mensagem vulgar, sem nome de remetente. O conteúdo era breve, mas... "A Fundação Vida Nova está a ser drenada de fundos para o estrangeiro. A signatária autorizada é Carla Alcântara." Sofia franziu o sobrolho. Abriu os ficheiros, procurando a secção de doações de caridade. Os extratos bancários mostravam numerosas transações, transferindo fundos para uma conta médica privada na Suíça, coincidindo com o momento em que Paulo estava numa viagem de negócios na Europa. Examinou a assinatura de perto: Paulo Alcântara. A caligrafia era autêntica, mas a data da assinatura caía fora do período em que ele esteve fisicamente presente em Portugal. Tomou notas, com a intenção de ligar-lhe, quando o seu telefone tocou. Um número desconhecido, mas quando atendeu, uma voz masculina rouca falou: "Não interfira, menina. Algumas coisas o senhor Alcântara não precisa de saber. Fique calada e estará segura." A chamada desligou-se, deixando um tom de marcação longo e arrepiante. Sofia sentou-se quieta, o seu coração acelerado. Na Quinta Lago Azul, Dona Maria regressou à quinta para recuperar uma mala esquecida. Ao entrar na sala de estar, ouviu um sussurro da lareira. Aproximando-se, Dona Maria congelou ao ver Carla a tirar uma pilha de papéis brancos rasgados para as chamas, faturas, receitas médicas e algumas folhas impressas com o nome do Dr. Miguel, Hospital Santa Clara. "Senhora, o que está a fazer?" perguntou Dona Maria. Carla virou-se, sorrindo, a sua voz composta. "Apenas papéis velhos. Estou a limpar." "Nada com que se preocupar." Dona Maria observou o fogo consumir o papel, um vislumbre de inquietação no seu coração. No andar de cima, Rui sentou-se ao lado de Beatriz. Ela colocou uma folha de papel em branco à sua frente. "Disseste-me para desenhar o que me assusta, não foi?" "Sim," ele assentiu suavemente. A menina pegou no lápis, desenhando lentamente um copo e, ao lado dele, um pequeno frasco marcado com a letra M. Rui olhou para o desenho, uma súbita dor aguda no seu peito. Uma imagem fugaz atravessou a sua mente: a enfermeira de cabelo castanho, a luz branca brilhante do candeeiro do hospital, o frasco na sua mão a fazer um som de chocalho familiar. Rui fechou os olhos, uma sensação de tontura a espalhar-se. Paulo entrou nesse mesmo momento. Diante dele, Beatriz estava profundamente adormecida sobre a mesa, a sua pequena mão ainda agarrando a de Rui.
Ele ficou quieto, sem dizer nada, mas uma corrente de suspeita infiltrou-se no seu coração. Mais tarde nessa tarde, Carla mudou de roupa, vestindo um vestido azul pálido e maquilhagem leve. Enquanto Paulo subia com a sua filha, ela caminhou até ao quarto de Rui. Olá, tens um momento? Preciso de falar contigo. Rui assentiu, evitando o seu olhar direto. Sim, só estava a reorganizar os arquivos da cozinha. Deixa isso. Isto é um pouco mais pessoal. Saíram para o pátio traseiro, onde uma brisa suave sussurrava através das árvores. Carla permaneceu em silêncio por um longo momento, depois disse: Lembraste que nos conhecemos antes? Rui sobressaltou-se. Conhecemos-nos. Ela sorriu debilmente, os seus olhos a brilhar como se fossem lágrimas. Eu costumava ser enfermeira em Santa Clara. Tu eras um paciente na unidade de recuperação de memória. Cuidei de ti durante quase um ano. Rui franziu o sobrolho, tentando recuperar as suas memórias. Eu. Sim, lembro-me de alguns fragmentos. Acho que alguém me estava a ler. O meu nome. Eras tu. Sim, sim, Carla deu um passo mais perto. Sim. Quando desapareceste, pensei que tinhas ido embora. E depois o destino trouxe-te de volta, aqui mesmo, para esta casa. Ele deu um passo atrás. Eu realmente não sei o que dizer. Sim, ela tocou suavemente no seu braço, a sua voz baixa. Apenas ouve-me. Eu nunca amei realmente o Paulo. Era um marido de nome apenas. Mas tu. Tu és quem eu sempre esperei. Rui olhou-a fixamente, mas permaneceu em silêncio. Por dentro, uma luta rugia, metade crença, metade dúvida. Ela continuou, a sua voz leve como a brisa: O Paulo está a suspeitar de mim. Ele pode destruir tudo se souber do nosso passado. Mas tu podes ajudar-me. Ajudar-te a ti também. Rui franziu o sobrolho. O que queres dizer? Ajuda-me a recuperar a sua confiança. Quanto mais perto te mantiveres dele, mais segura estou eu. Em troca, ajudar-te a recuperar as tuas memórias. Ele permaneceu em silêncio, os seus olhos a brilharem intensamente. Cada palavra que ela pronunciava derramava-se nos seus ouvidos, doce e, ao mesmo tempo, perigosa. Naquela noite, Carla organizou um jantar íntimo. Ela pessoalmente preparou sopa de creme quente, serviu vinho tinto e sorriu ligeiramente, como se nada tivesse acontecido. Paulo sentou-se à cabeceira da mesa, Rui à sua direita, e Beatriz desenhando em silêncio no canto. Carla começou a discutir o trabalho de caridade. Hoje estou a administrar a Fundação Vida Nova. Algumas pessoas estão a tentar interromper as coisas. A Dona Maria parece ter revelado informação interna. Preocupa-me que afeta a tua reputação. Paulo levantou a vista. Dona Maria. Não creio que ela esteja envolvida nas finanças. Sabes, os empregados antigos tendem a deixar escapar assuntos privados. Só estou a ser cautelosa. Ela sorriu, servindo mais vinho. Rui permaneceu em silêncio. Observou cada gesto de Carla, cada olhar dirigido a ele, cheio de significado velado. Paulo não se apercebeu, perdido nos seus próprios pensamentos. Depois da refeição, Rui arrumou a mesa com Dona Maria. Quando estavam sozinhos, ela disse em voz baixa: Olá, senhor. Rui. A pequena Beatriz gosta muito de si, mas por favor, tenha cuidado. Algumas coisas nesta casa não são o que parecem. Ele olhou para ela, com a intenção de perguntar mais, mas Carla aproximou-se do corredor, sorrindo. O que estão a discutir vocês os dois? Dona Maria abanou a cabeça, saindo rapidamente. Carla olhou para Rui, os seus olhos profundos e misteriosos, e disse em voz baixa: Lembras-te das minhas palavras? Ele assentiu debilmente, a sua mente agitada. A noite caiu. Paulo entrou no seu escritório, com a intenção de procurar documentos, quando o telemóvel de Carla se iluminou sobre a secretária. A identificação do chamador dizia claramente: Dr. Miguel. Ele hesitou por uns segundos, depois levantou o dispositivo. Mostrava uma nova mensagem de texto: Levei a cabo o seu pedido. O ficheiro do paciente de 2016 permanecerá sem ser visto por ninguém. Paulo congelou. A luz do ecrã refletiu-se no seu rosto, revelando o seu choque e o subtil medo que se elevava dentro dele. Na manhã seguinte, antes de o sol ter estendido completamente a sua luz através das árvores, Paulo saiu da quinta em silêncio. Beatriz ainda dormia e Carla estava no seu closet. Ele não lhe disse o seu destino,
apenas deixou uma breve mensagem para Dona Maria de que tinha negócios na cidade. O carro parou em frente ao Hospital de São João. A placa com o nome Dr. Fernando Miguel pendia junto à porta do consultório. Paulo entrou com o seu habitual comportamento composto, mas os seus olhos endureceram quando viu o médico de meia-idade levantar a vista para o soldado. Doutor Miguel. Sou Paulo Alcântara. Preciso de falar consigo sobre um ficheiro antigo de 2016. Miguel estremeceu visivelmente, forçando um sorriso tenso. Peço desculpa, a que ficheiro antigo se refere, senhor? Paciente Rui Moreno. Paulo manteve o seu olhar, a sua voz inabalável. Sei que esse ficheiro foi selado, mas sou um importante benfeitor desta instalação e tenho o direito de saber porquê. Miguel mordeu o lábio, afundando-se na sua cadeira, agarrando a sua chávena de café com força. Você conhece o nome de Carla Alcântara? Paulo não respondeu. Ela foi a única pessoa a quem foi permitido aceder a esse ficheiro. Tudo o que sei é que o paciente Rui Moreno sofreu um trauma grave e perda temporária de memória. Depois, alguém solicitou alterar a informação do historial médico, mudando o seu apelido, data de nascimento e todos os dados de contacto. Miguel baixou a voz. O ficheiro foi selado nesse mesmo dia. Paulo recuou, sentindo como se uma mão estivesse a apertar o seu coração. Tem uma cópia. O original desapareceu, mas há algumas cópias de segurança internas. Tentarei localizá-las. Ele levantou-se. Se o encontrar, pagarei qualquer preço. Então Miguel assentiu, o seu rosto pálido. Enquanto Paulo saía, ele permaneceu sentado, com a testa perlada de suor. Na quinta Lago Azul, Carla estava de pé na cozinha, incapaz de esconder a sua inquietação. Abriu o armário que continha a velha câmara. A porta estava ligeiramente aberta. Dentro, a câmara oculta tinha sido virada para fora do objetivo. Verificou o tabuleiro debaixo do armário, descobrindo que o cabo de carregamento tinha sido desligado. Dona Maria, murmurou entre dentes. Depois olhou para as escadas. Oh, foi a menina. Rapidamente caminhou para o quarto de Beatriz, abrindo a gaveta da secretária, examinando cada caixa de lápis de cera. Beatriz estava aninhada na cama, abraçando a sua boneca, sem se atrever a falar. O que fizeste na cozinha ontem? Nada, só fui buscar água. Carla aproximou-se, os seus olhos frios como o gelo. Beatriz, se eu descobrir que tocaste em algo que não devias, farei o teu pai pensar que estás a danificar deliberadamente esta casa. Entendes? Beatriz apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Ela virou-se para sair, mas o seu sorriso apertado carregava um gume afiado. Ao voltar a entrar na cozinha, fez uma chamada, a sua voz baixa e urgente. Se eles descobrirem sobre 2016, tudo se desmoronará. Tens de limpar isso imediatamente. Naquela tarde, numa pequena pastelaria do centro, Dona Maria esperou por Sofia. Quando Sofia chegou, entregou-lhe imediatamente uma pequena unidade USB prateada. Isto contém um videoclipe. Encontrei na câmara da cozinha. Gravou a manhã exata em que Beatriz desmaiou. Sofia conectou o USB ao seu computador portátil. O ecrã mostrava imagens de Carla a preparar o leite, depois a abrir o pequeno frasco, inclinando no copo e mexendo suavemente. A cena era tão clara que ambas as mulheres susteram a respiração. Dona Maria, temos de dar isto ao senhor. Alcântara de imediato, disse Sofia. Se a Carla souber, tentará apagá-lo. Dona Maria parecia ansiosa. Temo que não sejamos suficientemente rápidas. Ela está a vigiar-me. Então eu guardá-lo-ei. Sofia copiou o ficheiro, guardando no seu disco rígido pessoal. Precisamos de lidar com isto com cuidado. Ele merece saber a verdade. Naquela noite, Rui estava a ordenar papéis quando o seu telemóvel vibrou. Um número desconhecido. Hesitou, depois atendeu. Olá, é o Sr. Rui Moreno. Sim, mas quem fala? Sou o Dr. Miguel. Preciso de me encontrar consigo, agora mesmo. Trata-se de Carla Alcântara. A voz era trêmula, como se o orador estivesse aterrorizado. Encontre-me no estacionamento traseiro do Hospital de São João. Não diga a ninguém. Rui agarrou no seu casaco, saindo da quinta pela porta lateral. A noite estava fria e nevoada, os faróis do carro a projetarem um brilho pálido sobre a estrada úmida. Quando chegou, o estacionamento estava vazio. Não havia rastro de Miguel. No banco do condutor de um carro estacionado junto ao poste de luz, viu um envelope selado.
Abriu, encontrando várias páginas de arquivo fotocopiadas dentro. No topo, estava o cabeçalho: paciente Rui Moreno. Diagnóstico: traumatismo craniano, perda de memória. Tratado pela enfermeira Carla H. Continuou a ler, as suas mãos a tremerem gradualmente. Na secção de baixo, a caligrafia de Miguel estava rabiscada, foram alterados os dados originais. Carla mudou a identidade do paciente, alterando o seu apelido, data de nascimento e detalhes de contacto para que ninguém o pudesse encontrar. Memórias destroçadas inundaram a sua mente. A voz da mulher a dizer suavemente: vais esquecer tudo. Rui levantou a vista, o seu coração a bater com força. Resultou que a pessoa que o salvou, que o cuidou, foi Carla. E ela tinha ocultado a Paulo o facto de ele estar vivo durante 8 anos. Tirou o seu telemóvel e marcou. A linha zumbiu com estática, depois a voz de Paulo, misturada com o som do vento. Estou a ficar doente. Eu já sei, Rui. O que sabes? Perguntou Rui urgentemente. Eu sei tudo, Rui. O sinal cortou-se abruptamente. O ecrã escureceu. Rui virou-se para ir embora quando uma sombra apareceu atrás dele. Rui. Carla estava ali parada, vestida com um casaco comprido, o seu cabelo solto, o seu rosto assustadoramente composto. Não devias ter vindo aqui sozinho. Rui agarrou o envelope com força, os seus olhos a refletirem uma mistura de raiva e dor. Diz-me, o que me fizeste? Ela caminhou lentamente na sua direção, os seus lábios ligeiramente curvados. Não é o que te fiz, é a Carla que te salvou, te amou e te manteve seguro quando o mundo inteiro te abandonou. Então ele recuou, o seu coração acelerado. Escondeste-me do meu irmão. Por quê? Ela inclinou a cabeça, a sua voz calma como um sussurro. Porque quando perdeste a memória, eu era tudo para ti. Não permitirei que ninguém me tire isso. Nem mesmo o teu irmão. A distância entre eles era agora apenas de um passo. Na escuridão, os olhos de Carla tinham uma luz estranha, parte anseio, parte malícia. Rui segurou o ficheiro com força na sua mão enquanto ela sussurrava suavemente as perguntas. Porque te escondi? Ela deu um passo lento na sua direção. Porque perdeste todas as tuas memórias, Rui. Só queria afastar-te da velha dor. Se soubesses quem eras, se te lembrasses, terias desmoronado de novo. Esperas que eu acredite nisso? Rui cerrou os punhos. Enganaste-me, fizeste-me viver sob um nome que não era o meu. Afirmaste amar-me, mas só querias controlar-me. Então Carla olhou para ele, os seus olhos a brilhar. Não te cuidei todas as noites quando não sabias quem eras. Amava a pessoa que eras então, não o nome, não o passado. E o meu irmão, interrompeu Rui, a sua voz rouca. Escondeste-me para poderes ser a sua esposa. O sorriso no rosto de Carla desvaneceu-se abruptamente. Um vazio fugaz apareceu nos seus olhos. O Paulo nunca me entendeu de verdade, Rui. Mas tu és diferente. Temos uma ligação que não podes negar. Rui recuou, a sua mente em conflito. Memórias fracas ressurgiram, a enfermeira sentada ao lado da sua cama, a sua mão fria, a sua voz suave como uma canção de embalar. Deixa ir. Todo o passado só te torna fraco. Ele olhou-a diretamente, o seu olhar agora resoluto. Não, Carla. Tu és a fraca. Porque tens medo da verdade. Virou-se para ir embora, abandonando-a no meio do estacionamento. Carla gritou-lhe, se me expuseres, vais arrepender-te. Mas Rui tinha saído, desaparecendo atrás da fila de veículos. Ela tirou o seu telemóvel, a sua mão a tremer ligeiramente. Preciso das cópias de dados do Miguel imediatamente. Caso contrário, tudo acaba. Desligou, os seus olhos vermelhos, mas a sua boca curvada num sorriso frio e decidido. No centro da cidade, Sofia apressou-se pelo corredor da sede do Grupo Alcântara, agarrando a unidade USB. Tinha a intenção de se encontrar com Paulo, mas o segurança deteve-a. O senhor Alcântara está numa reunião urgente com o Conselho de Administração. Não é permitida a entrada a ninguém. Mas tenho documentos críticos, sussurrou Sofia, tentando manter a calma. Dizem respeito ao fundo de caridade e à senhora Carla. O segurança parecia arrependido. Entendo, mas a ordem é clara. Não há interrupções. A reunião está a ser transmitida em direto para o Conselho em Londres. Sofia sentou-se a esperar de má vontade, a sua mão a apertar fortemente o USB. Na sala de conferências do 30º andar, as luzes refletiam-se na mesa de madeira preta.
Paulo estava de pé diante do ecrã, mostrando os ficheiros de dados que Miguel tinha enviado. Esta é uma cópia do ficheiro manipulado de 2016, disse lentamente. Nome do paciente, Rui Moreno. Parte solicitante da alteração, Carla H. C. Ela fabricou o registro, apagou a verdadeira identidade do paciente e estabeleceu uma empresa fantasma para transferir fundos da Fundação Vida Nova para uma conta privada. Um membro do conselho, a senhora Guzmão, franziu o sobrolho. Realizámos um rastreio e descobrimos que as transferências coincidem com a conta em bem-estar. A proprietária legal é Carla Alcântara. Paulo cerrou o punho, sentindo a mesa arrefecer sob o seu toque. Olhou pela janela. Lá fora, o céu sobre a cidade era de um cinzento enevoado. E dentro dele, uma sensação pesada surgiu, traição. Deu-se conta de que, durante todos estes anos, ela não só o tinha enganado, como tinha desmantelado sistematicamente a família que ele tinha. A onda de raiva misturada com nojo fez as suas mãos tremerem, mas os seus olhos ainda conservavam a fria compostura de alguém habituado a confrontar a traição. Dona Maria sabia que, se agisse impulsivamente, ela destruiria qualquer evidência restante. Rapidamente escreveu uma mensagem para Dona Maria: mantém tudo seguro. Não saiam de casa até eu chegar. Ao mesmo tempo, Dona Maria estava a arrumar no andar de cima. Abrindo a gaveta inferior da cômoda de Carla, descobriu uma pequena caixa de madeira, a sua tampa esculpida com a letra B. Uma premonição levou a abri-la. Dentro, havia numerosas fotos de Beatriz, a dormir, a sorrir, a chorar. Claramente tiradas em segredo de uma câmara oculta. Debaixo delas, havia pequenas notas cheias de texto rabiscado: acorda às 6h30. Bebe leite às 7. Geralmente senta-se junto à janela do segundo andar. Dona Maria estremeceu. Rapidamente guardou a caixa de madeira na sua mala e saiu do quarto à pressa. Naquela tarde, quando Paulo regressou à quinta, Dona Maria estava à espera no pátio. Dona Maria, precisa de ver isto. Abriu a caixa de madeira e colocou-a sobre a mesa à sua frente. Paulo olhou para as fotos, a sua expressão sombria. Ela estava a vigiar a menina também. Dona Maria, precisamos de entregar isto às autoridades. Mas precisamos de mais evidência financeira. Eu encarrego-me disso esta noite, respondeu ele. Tu e a Beatriz não devem sair de casa. Entretanto, Carla tinha-se apercebido de que a caixa faltava. Remexeu no quarto, abrindo cada gaveta e compartimento. Quando não a conseguiu encontrar, a sua expressão tensou-se. Dona Maria, resmungou. Foi ela ou a menina? Correu escadas abaixo, os seus olhos acesos. Beatriz estava sentada no sofá, a terminar um desenho, uma mulher com um vestido comprido parada nas sombras. Carla olhou para a menina, um sorriso retorcido a espalhar-se pelo seu rosto. Querida, devia contar-te um segredo, mami. Beatriz levantou a vista, hesitando. Não quero ouvir. Carla aproximou-se ainda mais, sentando-se ao seu lado. Beatriz, isto é algo que só a mami e tu saberão. Se ficares calada, tudo estará bem. Inclinou-se mais perto, a sua voz doentemente doce. Sabes porque sempre insiste que bebesses esse líquido? Beatriz negou com a cabeça, recuando. Porque queria que dormisses muito profundamente, para que não sonhasses com as coisas mais lá fora. A menina apertou o seu lápis com força, com lágrimas nos olhos. Carla sorriu, estendendo a mão para acariciar o seu cabelo, quando um som ressoou no corredor. Isaac sobressaltou-se, virando a cabeça. Rui estava parado no umbral, apoiado contra o marco de madeira, os seus olhos frios e inquebrantáveis. O que estás a fazer? Carla recuperou rapidamente a compostura, oferecendo uma risada tênue. Só a consolando. Interpretas mal. Consolando-a. Aterrorizando-a. Ele entrou, puxando Beatriz para ele. Não lhe toques de novo. Ela levantou-se, a sua voz tensa. Não tens o direito de me dizer o que fazer nesta casa. Esta casa não te pertence, respondeu Rui, cada palavra a bater como uma lâmina. E se o meu irmão souber como trataste esta menina? Carla fez uma pausa, depois sorriu. O que farás? Contar tudo? Eu salvei-te da tua própria vida. Sem mim, terias perecido. Então Rui não respondeu, apenas a olhou fixamente por um longo tempo, um olhar que continha tanto pena como decepção. Finalmente, virou-se, levando Beatriz com ele. A porta fechou-se, deixando Carla sozinha na sala. Olhou-se no espelho. A mulher refletida já não era a figura elegante e orgulhosa,
mas um rosto contorcido pelo medo. Pôs a mão no peito, sussurrando para si mesma: 2. Ninguém tem permissão para tomar o que eu ganhei. Se eles souberem, perderei tudo. A chuva caía desde a tarde, mas ao anoitecer, o vento intensificou-se de verdade. Trovões ribombaram ao longo da encosta, e os clarões de relâmpagos iluminaram as janelas que vibravam violentamente no vendaval. Dentro da quinta Alcântara, todas as luzes estavam acesas. Ninguém falou enquanto Paulo caminhava de um lado para o outro da grande sala de estar, o seu rosto estranhamente tenso e silencioso. O seu computador portátil estava colocado sobre a mesa, junto às pastas de ficheiros e ao disco rígido que Sofia tinha entregue. A tempestade lá fora tornou-se mais feroz, mas Paulo manteve-se concentrado. Verificou o seu relógio uma última vez, depois falou em voz baixa a Dona Maria: chama todos cá abaixo. Hoje, esta noite, temos de pôr um fim a isto. Dona Maria assentiu e subiu as escadas. Um momento depois, todos entraram na sala de estar, um por um, Sofia, ainda com o seu impermeável, Rui, o seu rosto marcado pela fadiga. Carla chegou por último, o seu cabelo úmido e despenteado, o seu rosto elegível. Paulo fez um gesto para que todos se sentassem. O advogado da família, o Dr. António, que servia à família Alcântara há mais de 20 anos, abriu o seu caderno e preparou a sua caneta. Beatriz escondeu-se atrás de Dona Maria, abraçando fortemente a sua boneca com os olhos muito abertos. Paulo respirou fundo e abriu o seu computador portátil. Não vou prolongar isto. Só preciso da verdade. Conectou o disco rígido, e o ecrã iluminou-se. Nele, estava a gravação de áudio de Miguel. A voz do homem ouviu-se, trêmula mas clara: o paciente Rui Moreno, tratado em Santa Clara. Enfermeira principal, Carla H. Ela solicitou que o ficheiro fosse alterado, mudando a identidade do paciente, apagando todo o contacto com a família Alcântara. Quando objetei, ela ameaçou denunciar-me por má gestão de sedativos leves. Fui obrigado a cumprir. Um silêncio pesado desceu sobre a sala. Então, lá fora, um trovão estourou sobre o telhado, abalando os próprios alicerces. Paulo virou o ecrã para todos, a sua voz rouca. Este é o historial médico. E esta, apontou para uma foto, é a Carla, parada junto à cama do hospital. Ao seu lado, aquele homem com amnésia é Rui Alcântara, o meu irmão. Carla não se abalou com o olhar de ninguém. Colocou ambas as mãos sobre a mesa, a sua voz estranhamente composta. Sim, fui eu. Mas fui porque queria protegê-lo da dor. Sabes o que o Rui costumava dizer? Que não queria viver com o seu passado. Eu simplesmente o ajudei a começar de novo. Rui cerrou os punhos, a sua voz tensa. Não, Carla, mentiste. Disseste-me que o Paulo me odiava, que eu era um fardo, que se eu voltasse, ele nunca me perdoaria. Ela virou-se para ele, a sua voz a elevar-se. Disse isso para te manter vivo. Esqueceste-te. Naquela altura, tremias todas as noites por causa dos pesadelos. Eu estava lá. Encarreguei-me de cada refeição tua, de cada comprimido teu, de cada. Eu amei-te. Amei-te. Amar-me. Rui riu, um som abafado. Amar-me significa roubar o meu verdadeiro nome, apagar as minhas memórias e transformar-me numa ferramenta para te aproximares do meu irmão. Carla mordeu o lábio, os seus olhos vermelhos. Não entendes. O Paulo nunca me viu como uma esposa real. Estive sempre à sua sombra. Rui, tu foste o único que realmente me viu. Paulo levantou-se, a sua voz era calma, mas cada palavra batia como um martelo. Olá, queres que eu acredite que tudo isto foi por amor? Enquanto usavas o meu nome para autorizar transferências de dinheiro, estabelecendo empresas fantasma para drenar todo o fundo de caridade. Fez um sinal a Sofia. Ela colocou uma pilha de extratos bancários sobre a mesa. Estas são as transações da Fundação Vida Nova. Milhões de pesos foram transferidos para a conta em bem-estar. Proprietária legal, Carla Alcântara. A sala caiu num silêncio absoluto. A chuva açoitava violentamente contra o vidro da janela, a água a salpicar como contra a rocha. Carla olhou para cada rosto, Paulo, Rui, Sofia, Dona Maria. Todos a observando em silêncio. O medo nos seus olhos transformou-se gradualmente noutra coisa, arrogância misturada com desafio. Recostou-se na cadeira, um leve sorriso nos seus lábios. Sim, fui eu. Filo. Mas só queria um lugar na tua vida, Paulo. Um pequeno lugar. Nunca me viste, apesar de eu estar mesmo ao teu lado. Mas Paulo abanou a cabeça, caminhando lentamente mais perto.
E escolheste destruir tudo só para seres vista. Carla levantou-se de um salto, batendo com as mãos na mesa. Não entendes? Tu tens tudo. Reputação, riqueza, uma família perfeita. Enquanto eu tinha de viver na tua sombra, com palavras de pena. Rui interveio, a sua voz amarga. Falas de amor, mas nos teus olhos só está o medo de ser esquecida. Isso não é amor, Carla. É obsessão. Ela virou-se para ele, o seu olhar uma mistura de lágrimas e ódio. Paulo, não ajas como se fosses mais puro do que eu. Dependeste de mim para existir. Eu só estava a fazer o necessário para manter o que me pertence. Nesse preciso momento, o som das sirenes da polícia cortou a distância, misturando-se com a chuva. Paulo olhou para Sofia. Ela tinha o chamado antes. O advogado doutor. António assentiu em voz baixa. A polícia vem a caminho, senhora. Alcântara. Então Carla olhou pela janela, prendendo a respiração. Planeias entregar-me? Eu não, respondeu Paulo. A verdade falo-á. Por um momento, ela ficou imóvel. Depois, desatou a correr abruptamente. Subiu as escadas à pressa, o som dos seus saltos a ecoar. Rui perseguiu-a, com Paulo logo atrás. A porta do quarto no segundo andar estava aberta de par em par. Carla estava parada na beira da janela, a chuva a encharcá-la. Ela segurava um jogo de chaves e uma pasta de ficheiros na sua mão. Os papéis derramaram-se, úmidos e colados. Ninguém me vai tirar a minha vida, gritou ela, a sua voz a quebrar-se. Carla, para. Paulo manteve a sua distância, as suas mãos estendidas. Podes explicar tudo, mas não faças nenhuma tolice. Achas que a polícia vai acreditar em mim? Riu ruidosamente, a sua voz a ecoar através do trovão. Filho, tens sempre razão. És sempre nobre, e eu sou apenas uma mancha que precisa de ser limpa. Não, Paulo, não deixarei que ninguém determine o meu destino. Rui atirou a pasta de ficheiros para o chão, os papéis a dispersarem-se no ar. Algumas folhas colaram-se ao caixilho da janela, outras caíram sobre as escadas, misturando-se com a chuva. Rui deu um passo em frente, a sua voz baixa mas firme. Carla, deixa-me ajudar-te. Tudo ainda pode parar aqui. Ela olhou para ele, os seus olhos a suavizarem-se por um breve momento. Ainda tens pena de mim, Rui? Ele abanou a cabeça. Não, só lamento que a mulher que uma vez me salvou a vida se tenha desvanecido. Carla tremeu, as chaves escaparam-lhe da mão, caindo ao chão com um ruído metálico. O som da polícia a chamar lá embaixo ressoou. Ela fechou os olhos, as lágrimas a misturarem-se com a chuva. Se houver outra vida, desejaria não ter conhecido nenhum de vocês. As autoridades apressaram-se, segurando-a antes que ela pudesse causar-se dano. Carla não resistiu, permitiu que lhe colocassem as algemas nos pulsos. Caminhando pelo corredor, pisando lentamente os papéis dispersos na escadaria. Beatriz estava parada. A menina inclinou-se em silêncio, apanhando uma fotografia, a velha imagem de Carla como enfermeira. Caminhou e entregou-a a Paulo. Papá, isto é dela, sussurrou a menina, com os olhos lacrimejantes. Papá. Paulo pegou na foto, o seu olhar preocupado. Na luz intermitente, só viu a mulher na imagem, sorrindo suavemente, sem se parecer em nada com a pessoa que acabava de ser escoltada. A polícia escoltou Carla pela porta. Ela não olhou para trás para ninguém. A chuva açoitou-lhe o rosto, o seu impermeável a cobrir a sua figura magra, o seu cabelo a pingar água. No momento em que a porta se fechou, só restou o uivo do vento e os passos que se desvaneciam. Então Beatriz agarrou-se à mão do seu pai. Papá, tudo vai ficar bem. Paulo inclinou-se, apertando fortemente a sua pequena mão. Não respondeu de imediato. Fora da janela, a tempestade não tinha parado, o vento a remoinhar num vórtice escuro. Mas no meio da chuva torrencial, ele disse em voz baixa, como se o prometesse a si mesmo, vai ficar bem, querida. Toda a tempestade finalmente passa. Um relâmpago brilhou, iluminando os rostos do pai e da filha. E sobre a mesa, os papéis restantes pertencentes a Carla tremiam subtilmente ao vento, as testemunhas silenciosas das mentiras que acabavam de se dissolver. As notícias da detenção de Carla Alcântara espalharam-se como um rastilho de pólvora. Fotos dela a ser escoltada para fora da Quinta Lago Azul pelas forças da ordem apareceram na primeira página de praticamente todos os jornais matutinos. Grandes manchetes gritavam na página: Tragédia familiar Alcântara, esposa acusada de manipulação, fundo de caridade sob investigação. Carrinhas de televisão alinharam-se à entrada da sede do Grupo Alcântara,
repórteres a tirarem fotos de cada empregado que entrava e saía. O telemóvel de Paulo tocou incessantemente, mas ele não atendeu. Olhou para o ecrã em silêncio, depois desligou e foi-se embora. Rui, na casa agora só preenchida pelo som tênue da chuva. Paulo sentou-se à mesa da sala de jantar, segurando uma chávena de café frio. Rui estava junto à janela, olhando para o jardim, onde a cerejeira estava a perder as suas folhas. Um longo silêncio estendeu-se entre os dois homens, quebrado apenas pela respiração constante de Beatriz enquanto dormia no sofá. Paulo pousou a sua chávena. Vou afastar-me do trabalho, pelo menos até que os procedimentos legais concluam. Rui virou-se, assentindo suavemente. Não tens de carregar todo o fardo. Eu posso ajudar-te. Já o fizeste. Mas agora mesmo, preciso de estar aqui para ela. Paulo falou lentamente, a sua voz rouca pela falta de sono. A Sofia assumirá temporariamente. Ela entende o sistema financeiro melhor do que ninguém. Fez uma pausa, olhando para Rui. Vais ficar. Rui permaneceu em silêncio, o seu olhar distante. Então as feridas dos anos em que Carla o manipulou ainda estavam frescas. Não sabia se merecia ficar. Dona Maria entrou, colocando suavemente um cobertor sobre Beatriz. Está a dormir melhor agora, sussurrou ela. Mas ainda se sobressalta cada vez que houve um veículo lá fora. Paulo sentiu-se agradecido. Sentiu-se em dívida com todos os presentes, com o seu irmão, com a governanta que tinha sido leal por mais de uma década, acima de tudo, com a sua própria filha. Alguns dias depois, chegou um envelope grande. Remetente, Dr. Miguel. Dentro, havia uma carta manuscrita, alguns papéis fotocopiados e um novo cartão de visita com a linha: vou sair da instalação, mas há algo que precisa de saber. Paulo leu lentamente, linha por linha. Carla uma vez solicitou que eu assinasse uma transferência de ativos fiduciários. O propósito era mover a propriedade das ações da Fundação Vida Nova para a empresa em bem-estar. Eu recusei. Sim, tudo está claro agora. Mas deve saber, ela planeou isto desde o primeiro ano em que se casou consigo. Debaixo, havia uma cópia da documentação, um contrato não revelado com a assinatura de Carla e um selo de empresa falsificado. Paulo dobrou, apoiando a cabeça na mão. O sentimento já não era raiva, mas um fardo pesado, como se estivesse a reler a sua própria história escrita em falsidades. Naquela tarde, a polícia contactou, convidando-o a testemunhar em tribunal. Ele aceitou, mas com uma condição clara: não permitam que a Beatriz compareça publicamente. Ela não precisa de mais angústia. O oficial assentiu. Entendemos, senhor. Alcântara. Os dias de espera pelo julgamento prolongaram-se. Rui passou a maior parte do seu tempo a ajudar Paulo a ordenar papéis, a limpar os dados do fundo. Mas dentro dele, persistia uma sensação de inquietação. Uma noite, entrou no escritório, encontrando Paulo sentado em silêncio junto à janela. Rui, estava a chover de novo, gotas pesadas a bater no vidro. Não consegues dormir? Perguntou Rui. Não. Continua a pensar, Rui, se eu tivesse confiado nos meus instintos antes, as coisas seriam diferentes. Não podias ter sabido, respondeu Rui. A Carla era hábil no ocultamento. Paulo virou-se para olhar para o seu irmão. E tu, planeias mesmo ir embora? Rui suspirou, olhando para as suas mãos. Não sei. Ficar significa que me lembram todos os dias que fui explorado. Mas ir embora parece fugir do meu próprio irmão. Paulo levantou-se. Caminhou mais perto e pôs uma mão no seu ombro. A família não se trata de quem tinha razão ou estava errado, mas de quem se atreve a ficar quando tudo se desmorona. Entendes? Rui olhou para ele, o seu olhar a suavizar-se lentamente. Nesse momento, a sensação de autorrecriminação pareceu dissipar-se. Se acreditas que ainda sou parte desta família, ficarei. Paulo sorriu. Não preciso de acreditar. Eu sei. Eu sei. No dia seguinte, os dois irmãos começaram um novo esforço: reconstruir a Fundação Vida Nova. Desta vez, com um objetivo claro: apoiar crianças que sofreram traumas psicológicos e angústia emocional. Sofia assumiu o cargo de diretora executiva, e Dona Maria aceitou o papel de consultora de atenção comunitária. Na sua primeira reunião, Paulo disse a todos: este fundo não levará o nome Alcântara, mas sim Beatriz. Porque tudo o que fazemos a partir de agora é para garantir que ela tenha um mundo diferente, um mais inocente. A sala ficou em silêncio. Rui assentiu, sentindo uma sensação de alívio que não conhecia há anos. Naquela tarde, enquanto Dona Maria arrumava o quarto de Beatriz,
encontrou um pequeno envelope, impecavelmente colocado sobre a secretária. Sem nome de remetente, apenas algumas palavras cuidadosamente escritas, para Beatriz Alcântara. Deu-o a Paulo. Então ele abriu, tirando uma carta. Papel amarelo pálido com caligrafia fina e uniforme. Era de Carla. Minha pequena Beatriz, quando leres esta carta, provavelmente estou num lugar onde já ninguém me vê. Perdi, não porque me apanharam, mas porque não soube amar. Pensei que o controlo era amor, que manter alguém era uma forma de evitar ser esquecida. Mas enganei-me. Se pudesse voltar atrás, deixaria ir tudo, só para manter o momento em que pronunciaste o meu nome, mesmo que fosse apenas uma vez. Disse, vive com bondade. Não leves ódio no teu coração como eu levei. Peço-te desculpa. Paulo leu a linha final, sentado em silêncio. Já não sabia se desprezava ou se compadecia da mulher. Passara um ano desde que o caso se encerrou. A quinta na colina Lago Azul era agora apenas uma memória, substituída pelo ambiente vibrante do Centro Remanso Matutino, um centro de apoio infantil fundado por Paulo. No terreno que uma vez foi o velho jardim, erguia-se agora um edifício branco de 2 andares, rodeado de amplos relevados com árvores jovens recém-plantadas a balançarem sob o sol do início do verão. No centro do pátio, havia uma placa de madeira esculpida com as palavras, Remanso Matutino, onde a luz começa. Paulo ficou em silêncio, observando a estrutura terminada. Tudo o que uma vez tinha perdido, agora se revitalizava de uma maneira diferente. Não em poder ou prestígio, mas nos olhos inocentes das crianças a quem acabava de ser dada a oportunidade de começar de novo. Rui aproximou-se, com as mangas da sua camisa arregaçadas, segurando um relatório financeiro. A construção terminou dentro do prazo. O fundo está assegurado para os primeiros 2 anos de operação. Paulo assentiu suavemente. Obrigado. Sem ti e a Sofia, não poderia ter feito nada disto. Rui sorriu. Só estou a pagar a minha parte nesta família. Obrigado. Depois fez uma breve pausa, e acrescentou, às vezes, a melhor maneira de esquecer o passado é fazer algo completamente oposto a ele. Ambos olharam para a área da pequena sala de aulas, onde Sofia estava a rever documentos enquanto Dona Maria instruía uma fila de crianças. Beatriz estava sentada no meio do pátio, a contar uma história a 3 recém-chegados de um orfanato. A sua voz era clara e constante, mas os seus olhos brilharam quando viu o seu pai e o seu tio a observá-la. Era uma vez, disse a menina, havia uma casa muito grande, mas não havia luz dentro. Um dia, alguém decidiu abrir as janelas de par em par, e a partir de então, o sol entrou. As crianças desataram a rir. Um menino pequeno perguntou, o que aconteceu depois? Beatriz sorriu, encolhendo os ombros. Depois, as pessoas da casa aprenderam a manter a luz dentro para sempre. O pátio encheu-se de aplausos. Dona Maria ficou perto, limpando subtilmente o canto do olho. A menina tem um dom especial, senhor Alcântara. Paulo olhou para a sua filha, respondendo em voz baixa, não, Dona Maria. Apenas aprendeu a ver o mundo com confiança. A cerimónia de abertura foi simples, sem um palco vistoso. Apenas algumas filas de cadeiras para os convidados, luzes de fadas amarelas penduradas no pátio e frascos de flores silvestres nas mesas. Os repórteres estavam presentes, a tirar fotos e a tomar notas. Alguns jornais publicaram a manchete, Remanso Matutino, a ressurreição de uma família desfeita. Quando chegou a vez de Paulo falar, caminhou para o pódio de madeira, olhando à sua volta, vendo Rui parado mais atrás, Sofia junto à mesa de registro, Dona Maria a guiar as crianças para uma fila, e Beatriz de mãos dadas com uma menina recém-chegada. A sua voz era profunda e clara. Há perdas que não podemos apagar, mas só quando permitimos que elas enterrem a nossa confiança é que se tornam insignificantes. Não podemos mudar o passado, mas podemos transformá-lo numa razão para fazer melhor. O Remanso Matutino não é apenas um lugar, mas um lembrete de que a luz sempre encontra o seu caminho de volta. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, depois explodiu um aplauso constante. Beatriz correu e abraçou o seu pai. Rui observou a cena, oferecendo um sorriso verdadeiramente suave. O sorriso de uma pessoa que finalmente encontrou tranquilidade depois de tantos anos de incerteza. Naquela tarde, depois de os convidados terem ido embora, o pátio do centro estava estranhamente tranquilo. Uma brisa suave soprava, trazendo o aroma à relva recém-cortada. Dona Maria estava a plantar cuidadosamente uma pequena placa de madeira junto a uma árvore jovem. Nela, tinha escrito à mão, para Beatriz, onde a luz começa. A menina correu e perguntou, avó, por que escreveste isso? Dona Maria sorriu e disse, porque tu, pequena, ajudaste todos a ver a luz. Beatriz inclinou a cabeça, depois segurou a sua mão com força.
Eu só contei uma história. Mesmo que às vezes, só uma história possa resgatar alguém, acariciou a cabeça da menina, a sua voz terna. No pequeno escritório, Sofia colocou uma pasta de ficheiros sobre a secretária de Paulo. Todos os procedimentos de registro operacional para o romance matutino estão completos. A partir de agora, somos oficialmente uma organização sem fins lucrativos legítima. Paulo pegou nela, sorrindo debilmente. Obrigado, Sofia. Acho que percorremos um longo caminho. Ainda há muito trabalho pela frente. Sofia fez uma pausa, os seus olhos sérios. Mas desta vez, não nos resta ninguém a quem temer. Beatriz. Ele assentiu, depois olhou pela janela. No jardim, Rui estava a falar com Dona Maria enquanto Beatriz se sentava num banco de pedra, a desenhar uma imagem da casa. Quando o sol começou a pôr-se, um tom dourado alaranjado cobriu o jardim. Beatriz tirou um copo de leite, colocando-o à frente do seu pai. Papá, bebe. Fui eu que o fiz. Paulo hesitou brevemente. Olhou para a bebida, depois para a sua filha. Ela sorriu, os seus olhos brincalhões mas calorosos. Pegou no copo, dando um pequeno gole. Está delicioso, Beatriz. Lembraste-te de não adicionar demasiado açúcar. Eu sei, mas hoje é especial. Beatriz sorriu alegremente, as suas mãos a rodear o copo do seu pai. Ambos ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o canto dos pássaros da tarde e o suave sussurro das árvores na brisa. Paulo pousou o copo, o seu olhar a suavizar-se. Obrigado, querida. Graças a ti, aprendi a confiar de novo. E com isto, conclui a nossa história para dormir de hoje à noite, uma viagem cheia de obstáculos, onde a escuridão do passado foi finalmente dissipada pela luz do amor e do perdão. Ficou comovido ao testemunhar como Paulo e Beatriz encontraram a paz depois de tudo. Ou ficou mais impressionado com Rui, o irmão que escolheu a integridade sobre a amargura? E Dona Maria, Sofia e até as crianças do romance matutino, cada um desempenhou um pequeno papel na criação desse milagre de cura. Olá, na sua opinião, quem foi a personagem mais memorável e que a ação na história ressoou mais consigo? Sinta-se à vontade para partilhar os seus pensamentos nos comentários abaixo e vamos discutir mais a fundo esta jornada profundamente humana.